e a sensação de que o chão estava se movendo sob meus pés me deixou em pânico, lutando para manter a consciência enquanto a escuridão ameaçava me engolir. O que estava acontecendo comigo? Por que esses sintomas estavam se intensificando cada vez mais? Já imaginou descobrir que você foi vítima de uma maldição? E pior que isso, tentar acordar de um pesadelo e ficar paralisado, sem conseguir respirar? Mergulhe nessa história de terror real com esse relato que vou te contar agora. Me chamo Marina e vou compartilhar com vocês uma experiência que ainda me assombra. Tudo começou há alguns anos, quando decidi deixar minha pequena cidade natal e me aventurar em busca dos meus sonhos na cidade grande. Minha mãe, conhecida como uma respeitada vidente na região, preferiu ficar onde estava, cuidando de seus clientes. Assim que cheguei à cidade, consegui um estágio em uma renomada redação de um grande jornal, uma oportunidade emocionante que me deixava animada e apreensiva ao mesmo tempo. Enquanto trabalhava e estudava jornalismo, minha vida se tornou uma verdadeira correria, o que fez com que o tempo passasse em um piscar de olhos. E eu agora já me sentia como uma pessoa da cidade grande. Numa tarde qualquer, enquanto estava na minha lanchonete favorita com uma amiga, algo extraordinário aconteceu. Sentado próximo à minha mesa, vi um homem de beleza estonteante. Ele era alto, tinha ombros largos e um tipo físico bem atlético. Seus cabelos castanhos e seus olhos azuis pareciam conter segredos profundos. Era como se ele carregasse consigo um ar de mistério e melancolia que me deixou intrigada. Eu o observei por um tempo, hipnotizada por sua presença, mas logo ele se levantou e partiu, me deixando com uma sensação estranha no peito. No dia seguinte, retornei à lanchonete, na esperança de ver ele de novo, mas ele não estava lá. Enquanto eu saboreava meu café, recebi uma ligação inesperada do meu chefe, informando que eu tinha sido promovida como recompensa pelos meus esforços. Uma notícia empolgante, mas que não conseguiu afastar a imagem daquele homem misterioso da minha mente. Com a minha nova posição na redação, mergulhei de cabeça no mundo do jornalismo. Reportagens, entrevistas e investigações se tornaram minha rotina diária, enquanto eu buscava me destacar no meio. Mas apesar do trabalho árduo, a lembrança daquele homem misterioso continuava a me assombrar. Enquanto eu me dedicava ao jornalismo, o mistério em torno do homem da lanchonete continuava a me intrigar. Cada matéria que eu escrevia, cada entrevista que conduzia, tinha a sombra daquele encontro em minha mente. Eu me perguntava quem ele era, o que fazia, por que parecia tão triste. E por mais que eu tentasse me concentrar em meu trabalho, meus pensamentos frequentemente voltavam a ele, e se eu encontraria com ele novamente. No entanto, o tempo passava e a curiosidade em torno do nosso breve encontro só aumentava. Eu sabia que deveria seguir em frente, deixar aquele encontro para trás e focar na minha carreira. Mas mesmo assim, algo dentro de mim insistia em descobrir mais sobre aquele homem enigmático. Num belo dia, de repente nossos caminhos se cruzaram de maneira inesperada durante uma aula na faculdade. Entrei na sala de aula para iniciar uma nova matéria do curso de jornalismo e quase não acreditei quando vi o homem misterioso da lanchonete na mesma turma que eu. Enquanto a gente fazia a mesma matéria na faculdade, caímos em um mesmo grupo de trabalho e ele se apresentou a todos do grupo. Seu nome era Mauro e uma conexão silenciosa começou a se formar entre nós. Era como se as nossas almas estivessem destinadas a se encontrar novamente. Após alguns meses de convivência, nossos encontros se tornaram cada vez mais frequentes e significativos. E com isso, a intimidade entre nós foi se tornando mais natural. Entre risos, conversas profundas e momentos compartilhados, eu comecei a perceber que meus sentimentos por ele estavam se tornando mais intensos a cada dia que passava. Após a conclusão da matéria, ele se aproximou de mim, com aqueles olhos azuis cheios de mistério, e me convidou para sair. Surpresa e um pouco hesitante, aceitei sem realmente entender o que estava acontecendo. Havia algo magnético em sua presença, algo que me fazia querer conhecer ele melhor, apesar das incertezas que pairavam sobre nós. Nosso primeiro encontro foi marcado por risos
conversas profundas e um sentimento de conexão que não conseguia ignorar. Mas enquanto a gente compartilhava nossas histórias e aspirações, ficou claro que ele tinha seus próprios demônios para enfrentar. Nesse ponto do encontro, me senti à vontade para revelar minha atração por ele. No entanto, sua reação foi diferente do que eu esperava. Ele olhou para mim com uma expressão séria em seus olhos azuis, que pareciam carregados de conflito e hesitação. Com palavras suaves, ele explicou que estava lidando com batalhas emocionais que o impediam de se entregar completamente a um relacionamento. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma chuva gelada, me deixando atordoada e confusa. Eu não esperava por aquela rejeição, e a dor que senti foi esmagadora. Apesar de tentar disfarçar, meu coração se partiu em 1000 pedaços naquele momento. Essa resposta doeu mais do que eu gostaria de admitir. Apesar da decepção, decidi respeitar sua decisão e comecei a adotar uma distância entre nós. Era difícil aceitar, mas eu sabia que não poderia forçar alguém a se abrir quando não estivesse pronto para isso. Mas parte de mim continuava a se perguntar o que poderia acontecer se as coisas tivessem sido diferentes. Sem saber o que dizer, apenas concordei balançando a cabeça, tentando manter a compostura diante daquele golpe devastador. A partir daquele dia, uma nuvem de incerteza pairou sobre nossa relação, transformando o que antes era a promessa de um amor promissor em uma dolorosa lembrança do que poderia ter sido. Mesmo diante da recusa dele, a vida fazia questão de fazer a gente se esbarrar de vez em quando. A gente se encontrava por acaso nos corredores da faculdade, e isso sempre trazia à tona a lembrança da conexão que a gente tinha, mesmo que estivesse meio escondida por toda a incerteza e as barreiras que nos mantinham distantes. O tempo passou rapidamente, e eu me concentrei no trabalho e na conclusão do meu tão sonhado curso de jornalismo. Talvez o fato de estar próximo da finalização do curso na faculdade tenha dado a coragem necessária para Mauro tomar a decisão de fazer o que ele fez. Em um desses encontros inesperados, ele me chamou para conversar abertamente sobre nossos sentimentos e preocupações. Sentados em um banco no campus da faculdade, compartilhamos nossos medos, sonhos e inseguranças. Foi um momento de total vulnerabilidade, onde conseguimos abrir o coração um para o outro de um jeito que nunca aconteceu antes. Mauro explicou que estava lidando com questões profundas que o impediam de se entregar completamente a um relacionamento. Suas experiências passadas o deixaram marcado e incapaz de confiar se poderia ser feliz novamente no amor. Suas palavras carregavam muita dor e sinceridade que me deixaram comovida. De repente, ele me pegou pelo braço e disse que, apesar de ter prometido a si mesmo nunca mais se envolver com nenhuma mulher, ele admitiu que não conseguia parar de pensar em mim, e em tudo o que fazia pensava em mim. Ele me convidou para conhecer o apartamento dele, para continuar nossa conversa em um ambiente mais tranquilo. Assim que ele abriu a porta do apartamento, ele me pegou pela cintura e me aproximou dele. Nossos rostos estavam tão perto que eu podia sentir a respiração dele na minha. O meu coração palpitava de emoção. E então, ele soltou a frase: "Marina, eu te amo." E me beijou. Simplesmente não tive forças para resistir. Passamos a noite juntos. Eu nunca tinha me sentido tão feliz na vida. Os meses seguintes passaram tão rápido e o nosso amor só crescia. Passamos a nos encontrar todos os dias. Como nossos trabalhos ficavam bem próximos, a gente almoçava juntos praticamente todos os dias. E ele me acompanhava até em casa no fim do dia. A gente passava os fins de semana juntos e nossa rotina era muito agradável. Até que um dia, ele me levou a um restaurante muito lindo e caro. Durante o jantar, ele se ajoelhou e expressou seus sentimentos. Disse que o amor por mim só crescia a cada dia e que me via como sua alma gêmea. Enquanto ele falava, eu sentia meu corpo se arrepiar, pois tudo o que desejava estava diante de mim. E então Mauro me perguntou se eu queria ser sua esposa. E eu respondi: "Mas é claro que eu quero." E caímos num beijo apaixonado. Foi um momento muito inesquecível e empolgante. Todos ao redor bateram palmas e eu irradiava alegria pelos poros.
Ele pegou uma caixa que estava em seu bolso, abriu e pude ver um lindo anel. Quando ele colocou o anel no meu dedo, fiquei impressionada, pois dava para perceber que era algo que parecia ter muito valor. Ele disse que o anel tinha um significado muito especial para ele, pois pertencia à sua mãe e passou por mais de 7 gerações em sua família. Era a única lembrança que ele tinha da mãe e o que fazia ele se sentir mais próximo dela. Infelizmente, ele nunca teve a oportunidade de conhecer a mãe, pois ela faleceu no dia do seu nascimento. Eu fiquei tão emocionada com essas palavras que chorei. À medida que os meses passavam, nossa relação se fortalecia cada vez mais. Esse momento que eu estava vivendo era realmente muito intenso, pois eu estava crescendo em minha carreira no jornalismo, estava vivendo um relacionamento amoroso com alguém especial, mas havia algo que estragava esse cenário de filme romântico. Comecei a ter dores de cabeça e pensei que estava tendo crises de enxaqueca, algo que nunca tinha acontecido comigo antes. Em meio a longas conversas e momentos compartilhados, começamos a nos tornar verdadeiramente próximos um do outro. Nos nossos momentos de folga, a gente aproveitava para planejar o casamento. Escolhemos a data, fomos ao cartório para dar entrada nos papéis e tudo era feito com muita alegria e empolgação. No entanto, havia uma sombra de tristeza nos olhos dele que eu não conseguia ignorar. Em uma noite especialmente íntima, Mauro decidiu compartilhar comigo um segredo que guardava há muito tempo. Com uma voz embargada pela dor do passado, ele me contou sobre as perdas devastadoras que havia enfrentado em sua vida. A morte de sua noiva quando ele tinha apenas 18 anos e anos mais tarde, a perda de sua esposa logo após o casamento. Embora ele tenha evitado entrar em detalhes, ficou claro para mim o quanto essas tragédias o afetaram profundamente. Eu sentia uma mistura de compaixão e tristeza ao ver a dor refletida em seus olhos, uma dor que persistia mesmo após anos de luto. Aquelas revelações abriram uma nova perspectiva em nossa relação, criando uma ligação ainda mais profunda entre nós. Eu me senti privilegiada por ele ter confiado em mim com seus segredos mais sombrios, e isso fortaleceu nosso vínculo de uma maneira que eu não poderia ter previsto. Apesar de nossa conexão cada vez mais profunda, eu não conseguia evitar as dúvidas que surgiam em minha mente. Será que Mauro estava verdadeiramente pronto para deixar o passado para trás e se entregar a um novo relacionamento? E será que eu era capaz de lidar com o peso de suas perdas e ajudar ele a encontrar a felicidade novamente? Essas questões pairavam sobre mim, alimentando uma sensação de incerteza que me deixava preocupada. Por mais que desejasse acreditar que nosso amor poderia superar qualquer obstáculo, uma parte de mim continuava a questionar se estávamos realmente destinados a ficar juntos. Enquanto eu lutava com essas dúvidas internas, nossa relação continuava a se desenvolver, marcada por momentos de felicidade e intimidade. Só que havia uma sombra de preocupação que pairava sobre nós, uma sensação de que o destino ainda reservava desafios desconhecidos, que poderiam testar até mesmo o mais forte dos laços. Foi então que as fortes dores de cabeça ficaram cada vez mais frequentes. No início não dei muita importância, pois sabia que estava vivendo um momento intenso no trabalho e às vezes não estava dormindo um sono reparador. Mas agora, essas enxaquecas estavam começando a me atrapalhar em minhas atividades diárias e comecei a pensar que algo poderia estar errado com minha saúde. Uma sensação de inquietação começou a se instalar em mim. Comecei a ter noites turbulentas, que eram marcadas por sonhos sombrios e perturbadores, onde eu me via envolta em uma névoa, com alguém sussurrando palavras que eu não conseguia entender, mas que ecoavam em minha mente. E a partir desse momento, eu comecei a experimentar a paralisia do sono. Algo que não desejo a ninguém. A gente tenta acordar e não consegue. É sufocante e perturbador. Esses sonhos começaram a ficar cada vez mais frequentes, e em algumas dessas noites eu acordava em um estado de confusão e terror, meu corpo tremendo de exaustão e meu coração batendo descontroladamente. O suor frio cobria minha pele, enquanto eu tentava me lembrar do que era real e do que era apenas fruto da minha imaginação distorcida. E o que mais me assustava era a sensação de fraqueza que começou a me afligir durante o dia.
Tonturas repentinas e dores de cabeça lancinantes me deixavam incapaz de realizar tarefas simples, esgotando minha energia. Eu não achei necessário comentar nada com ninguém, até que em uma certa manhã, enquanto eu me preparava para mais um dia de trabalho, uma onda de vertigem me atingiu tão forte que fui obrigada a me segurar na pia do banheiro para não cair. Minha visão ficou turva e a sensação de que o chão estava se movendo sob meus pés me deixou em pânico, lutando para manter a consciência enquanto a escuridão ameaçava me engolir. O que estava acontecendo comigo? Por que esses sintomas estavam se intensificando cada vez mais? As perguntas ecoavam em minha mente enquanto eu lutava para encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo comigo. E os pesadelos continuaram. Outra noite mergulhei em um pesadelo aterrador. Me sentia presa em um estado de paralisia do sono. Uma presença sinistra de uma mulher de idade avançada, com um semblante grotesco, parecia estar sentada ao pé da minha cama, me observando. Seus olhos eram vazios e emanavam um mal indescritível, enquanto ela se aproximava lentamente, sussurrando palavras incompreensíveis que ecoavam em minha mente. Durante esses sonhos, por mais que tentasse, eu permanecia completamente imóvel, incapaz de mover um músculo sequer, ou mesmo emitir um grito de terror. Eu tentava acordar e não conseguia. Eu fazia de tudo para sair daquele sonho, o desespero para sair da paralisia do sono, e acordar me deixava exausta. Enquanto isso, a figura da mulher idosa do meu sonho se aproximava lentamente, e aquela visão era assustadora. A cada passo dela eu ia aumentando minha agonia. A sensação de impotência era avassaladora, uma prisão em meu próprio pesadelo. Muitas vezes, somente o som insistente do despertador na minha consciência era o que me ajudava a acordar, rompendo a atmosfera opressiva do sonho. E eu finalmente conseguia me libertar daquela visão horripilante. Geralmente eu despertava em um estado de pavor, coberta de suor frio, agradecendo fervorosamente por ter escapado daquele tormento. Até que uma noite eu ouvi e entendi perfeitamente as palavras que a mulher do sonho sussurrou no meu ouvido. Você vai morrer. Acordei assustada e fiquei nauseada imediatamente. Encontrei forças para tomar um banho, pois estava banhada de suor, mas percebi que a visão estava ficando turva. Só tive tempo de ligar para o Mauro e falar que eu não me sentia bem. Desmaiei no chão do quarto, próximo à cama. Não sei o que aconteceu a seguir, e quando acordei, já estava no hospital. Mauro segurava a minha mão com uma expressão aliviada no rosto. O médico que me atendeu pediu vários exames, e os resultados eram todos normais. Recebi alta, pois a conclusão que o médico chegou era que eu tive uma estafa por excesso de trabalho e precisava descansar. Então resolvemos tirar uns dias de folga do trabalho e visitar minha mãe. Ela queria fazer um jantar de noivado bem íntimo somente para nós, e vimos a oportunidade perfeita para relaxar um pouco e viajar para o interior. Minha mãe ficou encantada com a personalidade de Mauro, que revelava, além da beleza, a educação e o jeito gentil e cativante dele. Quando terminamos o jantar, minha mãe percebeu que tinha esquecido de comprar um vinho para brindarmos, e Mauro prontamente se ofereceu para ir e comprar. Aproveitei esse momento a sós com minha mãe para contar os detalhes de como nos conhecemos, pois apesar de nós duas sermos muito próximas, com a correria no trabalho não sobrava muito tempo para colocar a conversa em dia com ela. Minha mãe compartilhava da minha alegria em cada palavra que eu ia falando. Afinal, desde que conheci o Mauro, minha mãe não sabia o que eu tinha vivido com ele. Mas foi quando eu mostrei o anel de noivado para ela que a coisa mudou. Minha mãe deu um sonoro grito de pavor e disse para eu tirar aquele anel imediatamente do dedo, pois ele era amaldiçoado. Como eu disse antes, minha mãe tinha dons paranormais e desde muito jovem era uma respeitada vidente em nossa cidade. Então eu contei para ela sobre as fortes dores de cabeça e os sonhos que eu comecei a ter com frequência depois que fiquei noiva. Falei da mulher que me apavorava, que passei mal e fui parar no hospital pois cheguei a desmaiar. Minha mãe me orientou a contar tudo pro Mauro, e assim que ele voltou, contei tudo o que estava acontecendo comigo há meses, desde que ele me pediu em casamento. E aí, entreguei o anel de volta para ele. Mauro abaixou a cabeça e quando me olhou de volta,
Os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Ele pensou que eu estava terminando com ele. Mas ao contrário, eu deixei claro que nossos destinos se cruzaram de uma forma que eu não tinha dúvidas de que não foi por acaso. Era para ser assim. Minha mãe nos orientou que havia um mal que precisava ser quebrado, e eu disse que estava disposta a descobrir e enfrentar junto com ele o mistério em torno do anel de sua família. Investigando a linhagem de Mauro e as mulheres que usaram aquele anel que já estava na família dele há muitas gerações, descobrimos que a avó de sua avó paterna foi uma mulher muito má. Ela era praticante de magia negra e fez mal a muitas pessoas no passado. A energia maligna desta mulher ficou impregnada no anel e foi passada de geração a geração. Todas as mulheres que usaram aquele anel morreram jovens, de forma misteriosa e trágica. Geralmente eram as filhas que herdavam o anel, mas no caso da mãe de Mauro, ela não teve uma filha. E foi nesse momento que o anel causou mais estragos, pois todas as mulheres que tiveram importância na vida de Mauro, ao ponto de merecerem usar o anel, sofreram as consequências. Quando tivemos acesso a essas informações reveladoras, resolvemos juntos destruir o anel. E assim fizemos. Hoje já se passaram 10 anos, estamos casados e formamos uma linda família. Nunca mais sonhei com aquela mulher. Mauro é um marido maravilhoso, gentil e companheiro, além de um pai amoroso e presente. Ele conquistou tanto o coração da minha mãe ao ponto de ser considerado um filho, e com certeza também consegue enxergar nela a mãe que ele nunca teve a chance de conhecer. Quando a gente conta essa história, muitas pessoas relatam que não teriam a coragem que eu tive ao me casar com um homem que carregava uma maldição em sua linhagem. Mas no meu caso, o amor falou mais alto. Se você é apaixonado por mistérios e adrenalina, então a paranoia é o seu lugar. Não perca tempo. Clique no botão de inscrição agora e entre para a comunidade dos amantes do suspense. Junte-se a nós e vamos explorar juntos os territórios sombrios da mente humana.